Jesus meio que passou a perna em mim hoje, né? Já fez um milho. Mas como é que a gente compreende um texto bíblico? Se a gente olhar, o texto bíblico ele nunca é recortado. Quando a gente recorta ele, a gente perde. É claro que tem aquele tom, direção, mas até mesmo para entender isso, existe todo um contexto. Vai estar em algum momento específico, um momento mais forte, como a Quaresma, a Páscoa, a Semana Santa, o Advento, o Natal. O tempo ele tem um direcionar das coisas. E esse direcionar dá o tom diante daquela passagem, daquela liturgia que é proposta para cada dia. Agora, quando é um tempo comum, existe um sequenciar. E às vezes a gente não entende a liturgia porque a gente pega as coisas andando. Porque a gente não tem o parar e ver o que Deus está me apresentando hoje. E quando que Deus começa, para que a gente possa entender essa liturgia? Lá atrás. Mas, para não ser tão lá atrás assim, na última terça-feira, Deus começou a falar conosco e a estremecer diante daqueles que estavam com Ele pregando, falando. E aí chegou a Virgem Maria, alguns que o seguiam. E aí um bendito do meio do caminho falou: ó, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E aí Nosso Senhor pare: quem são minha mãe e quem são os meus irmãos? E aí ele coloca um ponto que por vezes é distorcido. Porque Nosso Senhor responde: eis a minha mãe e os meus irmãos. Aqueles que ouvem a palavra e a põem em prática. Alguns chegam e falam: passou a perna na Virgem Maria. Só que lembra que a palavra do Senhor não pode ser recortada? Sim ou não? Gente, vocês acabaram de tomar café, vocês estão assim. Vocês gritaram até agora. Você lembra sim ou não? Sim! Está melhorando. Nosso Senhor, Ele exalta a Virgem Maria. Quando a gente pega no Evangelho de São Lucas, o que diz dela? Que ela ouviu e guardou. Ela guardou no coração. Ela melhor que todos o fez. Ali Nosso Senhor ela coloca como exemplo primário. Eis a minha mãe, não porque ela me gerou meramente no ventre, o que já é grande, pois Ele a escolheu. Diferente de nós não escolhemos nossos pais, eu falo: não, eu quero esse daqui, eu vou vir naquela família. A gente não escolheu isso. Nosso Senhor, Ele escolheu: eu quero esta. Além disso, é muito mais, porque ela não só gerou a palavra no seu ventre, mas no seu coração. Mas fala também aos demais. É necessário ouvir, guardar, para que essa palavra seja verdadeiramente fecunda. Logo em seguida, Nosso Senhor então apresenta a parábola do semeador. As dificuldades que nós temos de ouvir e de colocar a palavra em prática. Hoje é o final. Nosso Senhor já falou várias coisas. Teve quarta, quinta. O que Nosso Senhor apresenta com isso? Quais são os nossos modos?
Porque às vezes a gente está, não vou dizer nos bancos, porque vocês não estão sentados em banco, mas às vezes a gente está simplesmente de corpo presente. Às vezes a gente faz um encontro, mas a gente está tão fechado que não deixa que aquilo fecunde, que aquela palavra entre, que aquela palavra me transforme. Eu não tenho atenção. Não é para mim. Eu não quero isso. São as mais escolhas, o nosso modo superficial de agir. O Senhor vem ao meu encontro, bate na minha porta, quer fazer um encontro comigo, mas eu estou muito cansado, eu estou muito ocupado com as minhas coisas. Então eu me fecho. E aquela palavra, Pai, não fecunda, porque eu não deixo. Eu não deixo que Deus trabalhe a minha terra. Às vezes que a gente não tem constância, a gente fica só na superfície. A gente faz um encontro, pula, se diverte, encontra outros, mas quando volta para casa, aquilo que aprendeu, eu tive um problema com meu pai, eu tive um problema com a minha mãe, eu tive tal coisa, teve essa crítica, teve não sei o quê. Hoje eu não vou no encontro não. Hoje eu não vou fazer tal coisa não. Hoje eu não vou rezar não. Hoje eu não vou na missa não. Hoje eu não... E aqui, aquilo vai secando. Eu não deixei que as pedras, as dificuldades fossem removidas. Outras vezes até entra, cresce, mas eu não deixo que Deus trabalhe em mim, pelos meus vícios, pelas minhas feridas, pelos meus erros, pelos meus medos. Porque, se eu falar que eu vou para a igreja, aquele meu amigo da escola vai falar mal de mim. Se eu falar que eu vou fazer o retiro, fulano vai implicar, Beltrano vai brigar. É melhor eu ficar mesmo no meu comodismo, na minha casa, na minha preguiça, jogado no sofá. Eu tenho que me trocar de roupa, me colocar tudo certinho para ir para a missa, para ir para aquele encontro. Eu não tenho amigo, eu não tenho não sei o quê, eu não tenho interesse, não é o que eu quero ouvir. E aí eu vou deixando os espinhos sufocarem aquilo que é para mim. E não vou permitindo que Deus me mude. Mas Deus insiste em querer nos mudar. Como? A primeira leitura é o final de uma sequência. Jeremias está ali literalmente surrando o povo de Israel. Muda. Muda porque vocês estão num caminho de erro. Muda porque a sua mudança está sendo superficial. Muda porque você está sendo só aparente. Ele fala para Israel, para Judá, fala para todo o povo. Fala para a gente. Muda. Muda porque não adianta você ir à missa, sentar confortavelmente no banco, mas ficar pensando,
Tem que terminar logo porque eu quero jogar meu videogame, porque eu quero assistir a minha série, porque eu quero fazer tal coisa, porque eu agora vou lanchar com os meus amigos, porque eu vou fazer isso. Não adianta, você não presta atenção em nada. Você está ali de aparência. Não adianta nada, eu vou pro FAQ. Vai ter isso, teve aquilo, teve animação. Mas e depois? E o preparar-me para poder servir, e o preparar-me para ser diferente, eu fiz? Eu deixei? Eu tive um real encontro? Ou só fiquei na superfície? Ou eu não gosto disso, então eu vou fazer. Ou eu fico só setorizando, escolhendo o que eu quero, o que eu não quero. E diante daquilo que é minha limitação, eu não me esforço. Eu não me esforço para fazer o diferente e me deixar mudar. Eu fico só agindo porque eu não quero, porque eu não gosto, porque não é assim que eu escolhi. Isso são coisas básicas. Seja a hora de acordar. Quero acordar cedo não. Seja a hora de dormir. E eu vou ter que dormir no chão, desconfortável no colchonete, não quero não. Seja com banho, vou ter que tomar banho frio? Não. Na minha casa eu só tomo banho pelando. O chuveiro tem que estar com 53 graus para ser meramente confortável. Dá para fazer café no chuveiro. Seja com o que eu como. Isso aqui eu quero. Aquilo ali eu não gosto. Isso aqui eu não quero provar não. Não, vai ser só isso. E aí você só se volta para a sua vontade, não para a sua necessidade. E aí como se reflete isso? Na sua vivência. Eu quero essa palavra, porque Deus é tão bonzinho para as crianças, deixar aqui nas minhas criancinhas, olha que legal. A palavra que Deus fala, hipócritas, não é assim, você tem que mudar. Essa palavra é muito doida. Essa palavra é um pouco. A palavra que diz que eu tenho que mudar e ser diferente, eu não quero. A palavra que diz que eu tenho que olhar para mim, reconhecer os meus erros, os meus pecados e mudar, eu não quero. Onde eu tenho que me deixar cair do cavalo e ser diferente, não. Dói muito. Deixa os meus espinhos lá, deixa as minhas pedras lá, deixa o meu coração surrado que nem as estradas de São Pedro da Aldeia, de Araruama, né? Eu quero meu coração impermeável. Mas como não dá, vai ser tudo asfaltado, né? Impermeável para nada entrar. Pelo menos tem que ser surrado que nem um carrinho de terra bem batida. O Senhor está aqui para arar a sua terra, para mudar o seu coração, para te fazer diferente, para te fazer ver. É necessário que eu mude, que eu force também o meu eu, que eu veja aquilo que está me matando. Por que está me matando? Uma terra que não tem vegetação nenhuma, é uma terra morta.
Vocês se lembram no caminho até chegar aqui? Se lembram, sim ou não? Ih, tá fraco, não tomaram café da manhã direito. Se lembram, sim ou não? Sim! Tinha estrada de terra? Sim! Tinha alguma vegetação na estrada? Sim! Tinha ou não tinha? Sim! Na estrada? Não é do lado, não. Na estrada tinha, sim ou não? Não! Porque a estrada é uma terra morta. É uma terra tão surrada e voltada a si próprio, que se volta e se fecha, que não tem vida. É isso que o nosso pecado faz, tira a nossa vida, mas nos faz presos em nós mesmos. Vocês já viram alguma foto do Nordeste, aqueles lugares desertos onde tinha um lago e aí ficaram tudo quebradiço, que tem umas valetinhas, uma terra toda rachada? É essa terra pedregosa. Tem vida ali? Tem alguma árvore? Planta? Porque é uma terra morta. Começa a crescer e seca. Porque tem tanta pedra que eu não permito. Eu não permito que tenha algo mais. Eu não permito que tenha real vida. Porque as pedras, as perseguições, o voltar-me a mim mesmo, o ter medo, o me deixar abrir, não permite que eu seja mais. Então eu vou morrendo. Você já viu um espinheiro? Quem já viu um espinheiro? Levanta a mão. Gente, ninguém viu espinheiro. Já viu aquela... Geralmente tem canteiro, porque o povo não quer que roube as plantinhas. Aquela plantinha que é cheia de espinhos. Quem já viu? Dizem, nome é a coroa de Cristo. Quem já viu? Além dela ter alguma planta? Hein? Geralmente quando você vê, além dela ter alguma planta? Não. O que acontece se você encosta nela? Hein? Se machuca, né? Assim por vezes está o nosso coração. Cresce, mas só espinho. Espinhos que só me machucam, que só nos ferem. A real vida que tem, essa planta não tem fruto. Ninguém quer chegar perto. Assim por vezes está o nosso coração diante das nossas feridas, dos nossos vícios, dos nossos pecados, porque só tem espinho. Nosso Senhor veio para arrancar os espinhos, tirar as pedras, arar a terra, para que ela não seja mais uma terra pisada, surrada, para que não seja mais uma terra seca, para que não seja mais uma terra espinhenta, mas para que tenha vida. Uma terra que mostre a sua conversão, a sua mudança. Quando que a gente muda? O Senhor coloca na primeira leitura: vou enviar a vós, pastores. Quando a gente se deixa guiar por Deus, quando a gente tem um real encontro com Ele. Olha para você e vê, você tem se deixado ser guiado? Você tem se deixado conduzir na sua vida para se encontrar com Deus?
Você tem se deixado conduzir nesse retiro para se encontrar com Deus? Não é para fazer atividade, não é para ir para palestra, é se deixar conduzir de verdade, numa mudança interna. Você tem se deixado conduzir? Porque a nossa conversão depende disso, de eu me deixar conduzir, de eu me deixar ser encontrado, de eu ir ao encontro de Deus. Porque se eu não me encontro com Deus, eu não mudei. Se eu não me deixo encontrar com o Senhor, se eu não faço uma experiência com Ele, eu não mudei. Se eu continuo na mesmice, na minha preguiça, uma preguiça que pode ser, não é às vezes ficar no sofá largado em casa, vendo série e jogando videogame. Não é ficar o dia inteiro quase de cabeça para baixo mexendo no celular. Às vezes é fazendo. Vou para a escola, para o curso, para isso, para o futebol, para não sei o quê. E aí eu só faço o que é externo, eu só faço o que é o meu gosto. Mas eu não tenho um momento de parar e mudar de vida. De aceitar os desafios que são mais para mim do que para os outros. A nossa conversão depende disso. De um estado de mudança, de eu querer ser mais, de eu me encontrar com Deus, de eu deixar que o Espírito Santo venha sobre mim e me faça ser diferente. O que você fez quando você acordou hoje? Hein? Quem escovou o dente? Quem reclamou que estava com fome? Quem arrumou a cama? Ajudando o pessoal da manutenção. Muito bem. Quem acordou e disse: bom dia, Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Me faça ser o que você quer hoje. Me leve ao encontro com Deus hoje. Por que a gente não permite que o Espírito Santo mova em nós? Por que a gente não permite se deixar conduzir ao encontro com Deus? Começando quando eu abro os meus olhos. Eu preciso querer encontrar com Deus. Eu preciso querer que Ele mexa na minha terra. Eu preciso querer ter encontro para que a minha fé cresça e não seja uma fé meramente aparente e estéril. Eu tenho que querer que Deus me mova para que eu não seja meramente um agente, um mexente, que fica me mexendo na minha paróquia, no curso, no encontro. Tem gente que trabalha, um monte de curso, encontro, retiro, mas é mero ser mexente. Não promove nada, porque não se encontrou. Porque não se deixou conduzir. Porque está fazendo muita coisa, mas não mudou internamente. Quer ser do grupo, é moda, mas não quer mudar de vida.
Eu tenho que querer me encontrar com Deus e me deixar ser movido por Ele. Hoje, eu tenho que pedir isso para o Senhor. Diante desse encontro com Deus, eu tenho que colocar isso. Senhor, me leve ao encontro contigo. Pede para Deus, você está em uma oração. A missa é uma grande oração. Pede para Deus agora, Senhor, me leva ao encontro contigo. Fala com Ele, Senhor, me leva ao encontro contigo. Senhor, me leva ao encontro contigo. Senhor, permita que eu esteja junto a Ti. Senhor, permita que eu esteja junto a Ti. Senhor, me ajuda a me abrir e ser diferente. Senhor, me ajuda a me abrir e ser diferente. É isso. Mas não basta mexer a boca. Eu tenho que querer com o meu coração. Eu tenho que querer com o mais íntimo. A querer mais. A aceitar aquilo que Deus me oferece. Para que eu possa ser verdadeiramente um terreno bom. Um terreno onde o Senhor semeia e possa dar muito fruto. Ser aquele que o Senhor chama para ter um real encontro com Ele, ser aquilo que Deus quer. Feche seus olhos e veja como você quer ser. Como você quer ser diante de Deus. Veja como você quer ser diante neste caminho de fé. E ver como você está sendo até agora. Eu preciso mudar. E esse mudar depende do eu me abrir à graça de Deus. Do eu me deixar ser tocado pela graça de Deus. Se coloca diante de Deus e pede para Ele que eu seja diferente, que eu seja o que Tu queres. Olha o Pai, o Filho e o Espírito Santo.